Olá, Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Rosimar. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde a todas, boa tarde a todos que estão conosco, assistindo as gravações desse estudo das obras de Leon Denis. Convidamos a vocês a orarem conosco. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de estudo em mais um canal que se abre do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Que os espíritos amigos, os nossos mentores, os mentores de nossas atividades, possam estar conosco, nos intuindo, nos amparando e nos fortalecendo no propósito do bem. Rogamos por todos os lares que estiverem acompanhando conosco, para que este estudo desta tarde, de quinta-feira, possa ser proveitoso e transformador em nossas vidas. Que Leon Denis possa nos intuir para o bom entendimento de sua obra. E que Maria, nossa Mãe Santíssima, estenda sobre nós seu manto de luz, de paz e de amor, abençoando todo o planeta Terra. E assim seja. Que assim seja. Então, hoje, nós estamos aqui para estudar o segundo capítulo do livro O Porquê da Vida, de Leon Denis. Tá chegando bem aí, Ricardo? A minha voz tá tranquilo? Tá tudo perfeito aqui, sem problema nenhum. Tá jóia. É só porque a gente teve um probleminha de internet essa semana e ainda está sendo resolvido. Então, se der algum problema aqui, a gente já pede desculpas, né? Mas vamos rogar aos espíritos amigos que possam organizar essa parte também. Deixa eu só colocar o banner aqui. Se você quiser falar alguma coisa, Ricardo, eu vou só colocar aqui o nome do nosso livro para quem estiver acompanhando. Eu prefiro que a gente comece a ler para a gente começar a comentar, né? Exato. Então, podemos começar. Deixa eu só colocar o banner aqui. Então, nós hoje vamos estudar o capítulo 2 do livro O Porquê da Vida. Só para quem estiver começando agora, né, estiver acompanhando agora, nós já fizemos o estudo do primeiro livro, que é um romance espírita do Leon Denis, intitulado Giovana. Ele já está todo gravado e publicado no canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. E agora nós estamos começando com a segunda obra, que é O Porquê da Vida. Nós vamos tentar fazer os estudos na sequência cronológica das publicações. Só que a gente precisa da autorização das editoras. Então, toda publicação que foi editada pela FEB, nós já tivemos autorização. Então, a gente está fazendo a divulgação, respeitando aí, né, os direitos autorais e as licenças também para essas divulgações, como a gente sabe que é necessário. E as demais obras a gente ainda está aguardando a autorização das editoras. Mas, assim que a gente tiver, né, a gente vai ter um tempo ainda para fazer esses estudos, e a gente vai tentar seguir nessa ordem cronológica. Então, vamos iniciar fazendo a leitura aqui do capítulo 2, intitulado Os Problemas da Existência. Ricardo, eu vou lendo aqui, se você quiser que pare em algum trecho, é só você falar, tá? Que a gente vai parando e vai comentando. Tá bom. Então, capítulo 2, Os Problemas da Existência. O que importa saber, antes de tudo, é o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Quais são os nossos destinos? As ideias que fazemos do universo e suas leis, do papel que cada um de nós deve exercer sobre este vasto teatro.
Tudo isso é de uma importância capital. É de conformidade com elas que dirigimos os nossos atos. É consultando-as que fixamos um alvo à nossa vida e para ele caminhamos. Eis a base, o verdadeiro incentivo de toda a civilização. Conforme for o ideal, assim é o homem. Para as coletividades, da mesma forma que para o indivíduo, a concepção do mundo e da vida é que determina os deveres, mostra o caminho a seguir, as resoluções a adotar. Mas já o disse. Vamos sim. Eu acho muito legal a gente dar uma fala aqui. Como é que a gente faz vários estudos, né, no Centro Espírita, vários livros, né, as obras de Kardec, os livros de André Luiz, essa obra do Leon Denis, e aí vai conectando tudo. A gente está fazendo um estudo que a gente está falando do progresso, da marcha do progresso. Aí, quando o Leon Denis vem e fala, né, antes de tudo, a gente precisa saber quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos. Realmente, essas interrogações, elas vêm com a gente desde a hora que você começa o discernimento, que você vai saindo da criança, passando por adolescente, você começa a fazer essas indagações. Gente, por que isso? Por que eu estou aqui? Né? O mínimo que a pessoa fica ali num momento sozinha, de reflexão, ela faz essas interrogações. Aí vem a doutrina espírita, né? Se a gente conhecesse o espiritismo antes, né? Se não tivesse passado por tanta coisa igual eu passei, por exemplo, eu sei que você também passou, que nós viemos de outras religiões, a gente não tinha esse esclarecimento. Quer dizer, para a gente hoje fica fácil. A gente quer dar um sentido para a nossa vida, como você sempre fala nos estudos aí, a respeito desse sentido da vida, que depois se você quiser falar um pouquinho, só para ficar observado aí no estudo, a gente sabe que a gente é espírito, né? Que a gente foi criado por Deus. Deixa eu só abrir aqui uma anotaçãozinha. E a questão do espírito, a gente pode ir no Livro dos Espíritos, a pergunta 88. Ali vai falar sobre o espírito. E a gente vem para quê? Como Deus criou a gente simples e ignorante, para que a gente vem na vida? A gente vem para experienciar, para aprender, para evoluir moralmente, evoluir intelectualmente, fazer parte da evolução do planeta, do universo. A gente faz parte disso, dessa evolução universal, que é o espírito, que é a individualidade, que são os planetas, que são as várias moradas da casa do Pai. E a gente faz parte disso como espírito, né? E quando você vai olhando essa questão da evolução, então, tá, o que é, voltando aqui, só para não perder o fio da meada, a gente é espírito, a gente está aqui para evoluir, porque nós fomos criados simples e ignorantes, então a gente progride, chega a um patamar de moralidade e de intelectualidade que vão melhorar a gente cada vez mais. Para quê? Para se voltar para o mundo espiritual. Por quê? Para a gente chegar mais perto de Deus. Que a gente não vai chegar a Deus, mas a gente vai conhecer Deus. Que a gente é um filho
dele e somos uma centelha divina. A questão até dessa questão 88 que eu falei do Livro dos Espíritos, ela fala pergunta o que é o espírito, aí fala que é uma centelha, é uma claridade, né? Então, isso aí que a gente é uma centelha divina. A gente foi criado por Deus, né? E nisso tudo aí, a gente pode, quer dizer, isso que o Leon Denis escreveu aí, mas é tanta coisa para a gente, a marcha evolutiva, o que Deus preparou para a gente, porque a gente tem que seguir as leis de Deus que estão na nossa consciência. De que forma a gente faz isso? A gente faz isso cumprindo aquilo que a gente tem que cumprir, aquilo tudo que a doutrina espírita mostra para a gente, que é uma filosofia ética moral. Você fazendo isso, qual que é o objetivo disso? É a evolução da humanidade. Então, reafirma tudo que os espíritos falam para a gente no Livro dos Espíritos, que a gente está aqui, que a gente faz parte de um todo. A nossa objetivo é fazer o progresso da humanidade, entendeu? Não só o nosso, mas a gente progredindo, a gente faz a humanidade progredir. Então, como que a gente faz isso? É seguindo as leis de Deus, é amar o próximo como a si mesmo, é viver para o outro, é viver respeitando o outro. Então, eu achei que a gente tinha que parar um pouquinho para falar um pouquinho disso aqui, entendeu? E interessante, né, você começar a sua fala falando, dizendo, né, desses estudos. Eu até coloquei aí, para quem quiser, né, conhecer mais, nós temos esses grupos de estudos que aparecem aí, e como que, às vezes, os temas vão se relacionando, né? É muito interessante, porque a gente está aqui estudando Leon Denis, falando sobre as questões da existência humana, de onde viemos, para onde vamos, o que a gente está fazendo aqui, e nós estamos preparando uma palestra para domingo, né, para a gente conversar sobre esse tema. E não foi a partir do nosso estudo aqui do Leon Denis, foi uma intuição que a gente teve, é como se a gente tivesse o tempo todo sendo convidado a adentrar esse conhecimento que Leon Denis está falando aqui. Ele me chama a atenção quando ele fala assim, olha, tudo isso é de importância capital. Quando a gente entende isso, quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, a gente começa a entender melhor o que nós estamos fazendo aqui hoje, agora, nesse momento. Então, a gente não vai trazer as questões que a gente já conversou, que a gente vai conversar sobre elas no domingo. Quem quiser assistir, acompanhar, a palestra vai ser muito voltada para isso. A gente vai falar sobre essa questão de como que nós somos criados, como é que nós chegamos até aqui. Vai ser bem interessante, a gente está preparando com muito carinho. Mas só para não ficar repetitivo, olha que interessante, né? Vamos deixar para conversar sobre isso no domingo, e quem quiser acompanhar vai ser muito bem-vinda, muito bem-vindo lá, às 18 horas, nesse mesmo canal do YouTube. Mas como que Leon Denis, ele vai costurando, né? Vai costurando essa construção dessa colcha de retalhos que é a nossa própria existência. Então, no capítulo 1, ele sugere para a gente que a gente faça o percurso do autoconhecimento, de compreendermos aonde queremos chegar. Então, assim, é preciso, então, né, parece que ele está fazendo esse convite aqui, inicial, já nesse capítulo 2, que a gente precisa começar a agir. Não basta só a gente saber quem nós somos, de onde viemos, isso aí não é suficiente. É preciso que a gente comece, então, a usar esse conhecimento a nosso favor, para a nossa evolução.
A gente precisa começar a fazer o que precisa ser feito. Então, é muito interessante esse percurso que o Leon Denis vai fazendo, né? Ele é tão perspicaz que lá no século XIX, né, que é quando esse livro foi escrito, ele já fala de algo que só agora a psicologia, as ciências humanas e da saúde estão orientando as pessoas a fazerem, né? Porque ele vai falar assim, olha, conforme for o ideal, assim é o homem. Então, você precisa se conhecer, criar estratégias para poder trilhar o seu caminho. Mas se a gente não tem um propósito, desculpa, quer falar? Não, eu ia só acrescentar que a gente conhecendo, sabendo isso, tendo consciência disso, a gente, igual ele falou aqui, a gente tem um alvo. A gente tem aquele objetivo. É importante a gente saber disso. Por isso a importância capital. Por isso, né? E aí é a frase que me marcou, né? Conforme for o ideal, assim é o homem. Então a gente precisa entender qual que é o sentido, o que dá sentido para a nossa vida. Mas se a gente está num mundo que ainda é um percurso difícil, né? Porque esse mundo aqui é um mundo material, que ainda está muito ligado às coisas da matéria. Se a gente começa a encontrar sentido para as nossas vidas só no que é material, que é esse prazer pelo prazer, vai chegar uma hora que a gente vai entender que a nossa vida está sem sentido. A gente vai entender, não, né? A gente vai perceber. É como se a gente fosse caminhando para realizar um sonho, e quando a gente realiza esse sonho, a gente fala assim, e aí? Já realizei, e aí? Quero outro, quero mais, quero mais, quero mais. Então, o propósito da nossa existência, ele tem que ser para mais do que os prazeres mundanos, os prazeres materiais. Então, é isso que ele vai tratar um pouco aqui. Por isso que ele fala os problemas da existência. Ele traz, inicialmente, um problema, essa questão do homem não ter um projeto de vida que seja para além das coisas da matéria. Nem então, só isso, né, Rosimar? Inicialmente, né? Nem só isso, porque só depende da gente. A gente tem tudo. A gente tem tudo na mão. A gente sabe como deve proceder. A gente conhece as leis de Deus, conhece as leis naturais. A gente conhece tudo. Só que a gente não... Igual eu sempre comento, né, que aquele... Eu assisti um estudo na Mocidade, Mocidade Espírita, aqui do centro, e um palestrante lá, ele falou para a gente, perguntou, né, aos jovens e para mim também, como você se vê no dia a dia? Você se vê como um ser humano ou como um espírito? Aí aquela pergunta, sim, foi a primeira vez, depois de bastante tempo de espiritismo, foi a primeira vez que eu ouvi aquela pergunta. Falei, nossa, eu sou espírito imortal, ué. Aí eu comecei a acordar de manhã e sair para fazer as coisas, fazer essa coisa da vida, né? Dessa convivência com o mundo, para a gente ir evoluindo com a vida aí, com a humanidade. E eu comecei a me ver como espírito. Aí sabe o que eu percebi? Que eu já estava me sentindo superior, porque eu me via como espírito, eu estava me sentindo superior àquele que fazia. Quer dizer, eu estou vendo que eu também estou sendo egoísta, estou sendo orgulhoso. Olha só, mesmo eu querendo fazer a coisa certa, mas às vezes a gente não tem o discernimento, o entendimento, você não analisa a coisa com mais perfeição, vamos dizer assim. Não é perfeito, mas você não vê direito como é que é fazer isso. Então, a gente é culpado desses problemas da vida.
a gente faz esses problemas, né? Nós somos responsáveis, né, pelas nossas escolhas, pela nossa caminhada. Agora a gente já está num grau evolutivo em que a gente é responsável por tudo aquilo que a gente faz. Por quê? Porque a razão, nesse grau evolutivo que a gente está, a razão sobrepõe ao instinto, né? Pelo menos deveria ser assim. Mas vamos ler mais um pouquinho, porque ele vai trazer mais coisas aqui, né, para dizer dos problemas da existência. Vamos ver se a gente consegue caminhar mais, entendendo mais. Mas, já o dissemos, a dificuldade de resolver esses problemas faz muitas vezes rejeitá-los. A opinião do maior número é vacilante, indecisa, os atos, os caracteres se ressentem. Nisso consiste o mal da época, a causa da perturbação que pesa sobre todos, ao instinto do progresso, quer-se caminhar, mas para onde ir? Ninguém pensa nisso suficientemente. O homem ignorante dos seus destinos é semelhante ao viajante que percorre maquinalmente a sua rota, sem conhecer o ponto de partida nem o ponto de chegada, e mesmo sem saber qual o motivo da sua viagem, do que resulta, sem dúvida, o estar sempre disposto a parar diante do menor obstáculo e a perder o tempo sem cuidar do alvo que deve atingir. O vácuo e a obscuridade das doutrinas religiosas, os abusos que elas engendraram, lançam muitos espíritos no materialismo. Ficam dispostos a acreditar que tudo acaba com a morte, que o destino do homem é o de desaparecer no vácuo. Demonstraremos mais adiante como esse modo de ver está em oposição flagrante à experiência e à razão. Digamos desde já que isso é contrário a toda a noção de justiça e progresso. Vou dar uma paradinha aqui só para a gente comentar mais um pouquinho, né? Porque eu acho que tem questões tão simples que o Leon Denis vai trazendo a gente, né? Vai fazendo a gente refletir, e ele vai alinhavando, né, item por item. Qual que é o grande problema da humanidade hoje? É essa dúvida, né? Eu não saber onde que eu estou direito, o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou de verdade. É aquilo que a gente já conversou no capítulo 1, né? Eu preciso entender a minha trajetória evolutiva para compreender que tem um para que eu estar aqui, nesse momento. E esse para que, ele vai trazer a consciência do meu eu verdadeiro. É igual você falou, nós somos espíritos imortais. Mas o que isso significa? O que adianta para mim eu entender que eu sou um espírito imortal se eu continuar do jeito que eu estou? Vivenciando como se eu fosse um espírito. Vou fazer aqui uma analogia, né? Como se eu entendo que eu sou um espírito, mas eu vivo como se eu fosse um ser material, um corpo. Porque é isso muitas vezes que acontece, né? Tem uma passagem naquele filme da Alice, no País das Maravilhas, né? Que todo mundo que está ouvindo aí, inclusive você deve conhecer bem, que é quando ela está parada diante de vários caminhos, e ela precisa escolher um caminho, e ela vai conversando lá com o coelho, né? E fala com ele, qual caminho que eu devo seguir? Aí ele fala assim, mas aonde que você quer ir? Ela fala, não sei. Aí ele fala com ela, né? Quando a gente não sabe onde que a gente quer chegar, qualquer caminho serve. Então, eu lembro muito dessa conversa, né? Eu gosto muito desse filme, eu acho ele, o autor, né? Quem escreveu essa obra foi muito feliz,
porque traz essas pitadinhas de consciência para a gente, e eu penso que é isso que o Leon Denis está trazendo aqui. Se a gente não sabe de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui, e para que a gente está fazendo esse percurso aqui, a gente fica perdido. A gente fica perdido e o que é pior, a gente é conduzido por pessoas que também estão perdidas. Eu acho que é isso que ele traz aqui quando ele fala, né? O vácuo e a obscuridade das doutrinas religiosas, os abusos que elas engendram lançam muitos espíritos no materialismo. Ou seja, eu fico arrumando desculpa para não seguir o caminho que eu tenho que seguir. Ah, quer saber de uma coisa? Eu não vou seguir mais a doutrina espírita, não. Porque aquelas pessoas ali são tão estranhas, elas pregam umas coisas e fazem outras. Então, a gente fica agarrado em condutas equivocadas de homens, de pessoas que ainda estão muito ligadas a esse materialismo. E aí, falando um pouco disso, né, a gente acha que materialista é só o ateísta, aquele que não acredita em nada, que não acredita em Deus, mas não. Muitas pessoas que adentram a doutrina espírita, elas saem por conta do materialismo, porque elas não conseguem abrir mão de coisas que são prazeres da matéria. Não sei se você concorda comigo sobre isso, sabe, Ricardo? Mas sem julgamento nenhum, não estou fazendo aqui nenhum tipo de julgamento. Eu estou falando de mim. Eu estou falando de mim e da consciência que eu preciso ter quando eu resolvo tomar uma decisão qualquer com relação à fé que eu abraço, seja ela qual for. Então, como você disse no início aí da sua fala, nós já viemos de outras crenças. A minha família, por exemplo, ela é uma família católica, né? Só que quando eu decidi sair do catolicismo e ir para o espiritismo, não foi porque eu estava querendo gozar as benécias humanas da Terra. Foi porque o espiritismo me trouxe respostas mais sólidas daquilo que eu queria para a minha vida, né? Mas, às vezes, a gente tem que entender que o grande desafio não é sermos enganados pelas práticas religiosas, né? O grande desafio é a gente ter conhecimento de tudo o que é certo e o que é errado, que a doutrina espírita, ela traz esse conhecimento amplo para a gente, mas mesmo assim a gente permanecer cometendo os mesmos equívocos que a gente cometia antes. É verdade. Outra coisa interessante que ele fala aqui, Osmar, é que há instinto do progresso. Muito legal essa frase aí para abrir o olho da gente para refletir. Pô, é instintivo. Você sabe que você tem que progredir. Você sabe que você tem que fazer alguma coisa. E isso só depende de você ter essa individualidade. Então, se houvesse mais raciocínio, né, mais razão, seria tudo, não vou dizer que é mais fácil, mas as pessoas entenderiam melhor esse sentido da vida, né? Porque não é ficar nessa, não é ficar nessa, aquela coisa rotineira que você, em nada você progride, você não progride, sabe, aquelas, eu não estou sabendo explicar porque eu não quero ofender ninguém, aquelas pessoas que ficam ali com aquele serviço diário, rotineiro, e não faz nada além daquilo, chega de noite, vai dormir, nem progride, é igual um eremita.
né? Aquele que fica lá sem lidar com a sociedade. Eu estou falando aqui, o exemplo que eu queria dar são aquelas matronas de antigamente, que ficavam dentro de casa, fazia comida para todo mundo, cuidava do marido. Eu sei que isso é uma coisa de época. Claro que ela tinha outros meios de progredir, não só fazendo alguma coisa. Mas é esse estilo que a gente não pode conceber. Tem que ir. Tem que ir. Não pode ficar aqui naquela mesmice, paralisado. Eu estou falando, inclusive, na vida material. Porque você progredindo na vida material, você progride na vida espiritual. O que houve? Não, eu acho interessante, né? Mas aí, como você falou, das mulheres, eu vou ter que me posicionar aqui, né? Pode, você merece, pode fazer aí, porque eu não pensei. Eu aquelas mulheres que ficavam ali, elas também provocavam a evolução. Por quê? Porque a partir daqueles comportamentos, elas faziam com que a família tivesse o sentido real, né? Então, eu vou dar um outro exemplo, que talvez vai ficar um pouco mais... Eu entendi o que você quis dizer, mas, igual você falou, existe todo um processo evolutivo, né? Naquele momento, era preciso que aquelas mulheres ficassem em casa, fazendo aquele serviço repetitivo e muito desgastante, porque é muito enjoado e muito ruim a gente ficar dentro de casa cuidando de filho, de marido, de comida, Então, naquela época também era ruim para essas mulheres, mas elas cumpriram um papel ali, que foi consolidar essa questão familiar, né? Então, elas proporcionavam essa ideia de uma família mais unida, né? Mas eu entendo o que você está querendo dizer. Você está falando dessas pessoas que agem com automatismo, seja onde for, inclusive dentro do movimento espírita. Aquela pessoa que tem a obrigação, deixa eu ir lá cumprir minha obrigação, vou lá participar daquela tarefa dentro do movimento espírita. Tipo isso, né? Que você está querendo dizer? Deixa eu ir lá na igreja, no domingo, cumprir minha obrigação com Deus. Esse automatismo, né, Ricardo? Isso. Que já não cabe mais no século XXI, né? Retiro aquilo que eu falei das mulheres aqui, que agora eu já estou pensando aqui, já estou começando a mudar meu pensamento, porque realmente... Mas a minha proposta não é mudar seu pensamento, não, é só para trazer o meu também, né? A gente está aqui para fazer esse contraponto, e isso que é legal, né? Olha só, elas evoluíram, eu estava pensando que elas nem evoluíram. Elas evoluíram moralmente, afinal de contas, elas educaram os filhos, elas conceberam. Isso. Olha só que coisa importante. E elas cuidaram dessa família com primor, né? Isso. Elas tiveram um papel importante para consolidar essa questão, né? Da monogamia, da constituição da família como esse ponto de equilíbrio, né? Elas evoluíram moralmente pra caramba. Intelectualmente, que eu estou falando cobrando, talvez elas não tenham evoluído. É isso que eu quis dizer, mas caiu por terra o que eu falei. Retiro o que eu disse. E talvez por conta do próprio preconceito da época, né? As mulheres não evoluíam intelectualmente porque elas não tinham direito de ir para a escola, elas não tinham direito, elas eram submissas, né? E era uma condição que a gente... É bom a gente trazer isso, que é um diálogo importante também, né? Nós, mulheres, hoje estamos lutando por muitos direitos ainda que nos são privados, mas aquelas mulheres do passado, elas foram fundamentais nesse processo de submissão, trazendo essa consciência de que a gente também queria fazer coisas fora do lar, mas elas tiveram paciência, né? Imagina se elas se rebelassem lá no século XVII, no século XVIII, talvez não desse muito certo. Então, tudo tem um tempo certo, né? O que não cabe mais hoje é o mesmo modelo da mulher não poder fazer o que ela quer,
dela ter que ser submissa. Hoje em dia já não cabe mais, né? Mas lá naquele período, nós, mulheres, né? Eu vou falar elas porque o espírito não tem sexo, né? Pode ser que naquele período, eu, por exemplo, estivesse num corpo masculino e sendo preconceituoso de uma série de questões aí, machista, né? E por isso que eu venho hoje defendendo e lutando pelas causas das mulheres, para um pouco equilibrar esse mal que eu posso ter feito, né? Então, é um diálogo importante isso que você traz, até para a gente ter essa consciência. Mas isso que você trouxe é importante, né? Da gente sair desse automatismo, de fazer as coisas só porque tem que fazer como uma obrigação. Não, a gente não tem obrigação nenhuma com Deus, a gente tem obrigação com a gente, com a nossa melhora, com a nossa reforma íntima. É bacana você trazer isso, né? Então, vamos caminhar mais um pouco? Vamos. Se a vida está circunscrita entre o berço e a tumba, se as perspectivas da imortalidade não vêm esclarecer a nossa existência, o homem não tem outra lei que não seja a dos seus instintos, dos seus apetites, dos seus gozos. Pouco importa que ame o bem, a equidade. Se nada mais faz que desaparecer neste mundo, se leva consigo para o ouvido as suas esperanças e afeições, ele sofrerá tanto quanto mais puras e elevadas forem suas aspirações. Amando a justiça como soldado do direito, acreditar-se-á condenado a jamais ver a realização. Apaixonado pelo progresso, sensível aos males dos seus semelhantes, imagina que se extinguirá antes de ver triunfar seus princípios. Com a perspectiva do nada, quanto mais praticardes a abnegação e a justiça, tanto mais vossa vida será fértil em amargores e decepções. O egoísmo bem compreendido seria, então, a suprema sabedoria. A existência perderia toda a sua grandeza e dignidade. As mais nobres faculdades, as mais generosas tendências do espírito humano acabariam por fenecer, por extinguir-se completamente. A negação da vida futura também suprime toda sanção moral. Assim, todo ato bom ou mal, criminoso ou sublime, termina com os mesmos resultados. Não há compensação às existências miseráveis, à obscuridade, à opressão, à dor. Não há mais consolação nas provas, esperança para os aflitos. Nenhuma diferença existe no futuro entre o egoísta que viveu para si só e muitas vezes à custa dos seus semelhantes e o mártir ou apóstolo que sofreu, sucumbiu no combate para a emancipação e pelo progresso da raça humana. A mesma obscuridade os encobrirá. Então, vamos dar mais uma paradinha aqui, né, para a gente comentar esses dois parágrafos aqui, que são muito importantes. É interessante, né, que ele vai trazendo para a gente essa consciência de que o nada não existe. Na época que Leon Denis escreveu isso daqui, era um conceito, como que eu vou explicar? Era senso comum, talvez, naquela época, acreditar nisso, ou não compreender a vida após a morte, que a vida continuava. A gente já tinha a consciência de que a vida continuava, porque nós cristãos, a partir do momento que Jesus volta e fala para a gente que só existe vida, não existe mais desculpa para a gente, para dizer que a gente não acredita na vida após a morte.
A não ser que a gente seja, né? A gente vai fazer uma brincadeira cristão meia boca. Por quê? Porque a gente vai falar disso não acreditando muito, né? A gente está falando essa expressão, mas de uma forma respeitosa, dizendo: olha, eu sou cristão, mas eu não acredito muito no que Cristo disse, não. Porque se eu não acredito na vida após a morte, eu não acredito que Jesus voltou aqui e trouxe essa consciência para a gente, né? Por isso que a gente está usando essa expressão. Porque o cristão mesmo, ele tem essa consciência que já vinha para a gente desde quando nós somos criados simples e ignorantes, mas Jesus trouxe ela na prática, na concretude, na objetividade. Ele voltou para dizer para a gente que só existe vida. Então, se a gente está ainda com esses conceitos que Leon Denis traz aqui, né, é claro que a gente vai sofrer. É claro que isso só vai trazer sofrimento para a gente, como ele traz aqui, né? Em algum momento ele fala aqui, né? Depois eu acho aqui e volto no termo, mas ele vai falar, olha, isso só vai te dar sofrimento. Se a gente se entrega à matéria, achando que só existe essa vida, que a gente veio aqui só para experienciar essa existência e acabou tudo, é claro que a gente vai sofrer muito. Ô, Rosimar, a gente, quando fala de Deus, a gente fala de justiça. A justiça de Deus faz parte, né? E é incoerente, soa incoerente você acreditar em Deus e não acreditar na vida após a morte. Porque Deus, ele é perfeito. Ele ama todo mundo. Esse amor seria colocado na berlinda, por quê? Um nasce pobre, o outro nasce rico. Um nasce com uma imperfeição física, o outro nasce perfeito. Um já nasce doente, um já desencarna logo depois que nasce. Isso é injusto. Então, quando a gente fala de injustiça, a gente não fala de Deus. Quando a gente fala de Deus, a gente pensa em justiça. Então, não é incoerente acreditar em Deus e não acreditar na vida após a morte? Eu estou colocando isso só para a gente... É mais uma, né? É mais uma para a gente colocar por que não acreditar na vida após a morte. Daí os seus argumentos. É um argumento para a gente, essa questão. É o que o Leon Denis está falando aqui. É tanta coisa que ele fala aqui, né? A pessoa se sente frustrada. Quer dizer, tudo aquilo que ele... a pessoa, por exemplo, ela é egoísta, ela usa daquele egoísmo dela, aproveita das outras pessoas, e eu sou um cara que eu quero o bem de todo mundo, eu quero ajudar todo mundo, eu quero que a humanidade cresça, eu quero que o mundo fique bem, que não haja guerras. Aí vai ficar por isso mesmo. Eu não vou conseguir, isso aí não vou conseguir nunca. Eu não vou ver o êxito dessas minhas pretensões, desses meus desejos. Então eu sou igual aquele ali que foi egoísta e não vai acontecer nada, ele vai morrer. Ele vai desencarnar e acabou. Para mim e para ele é a mesma coisa. Que diferença de vida de cada um, de objetivos de vida. O Leon Denis coloca isso para a gente aí raciocinar perfeitamente. Quem lê isso aí começa, né, desperta essa não credibilidade na vida futura, na vida após a morte. Não tem sentido. E o termo que eu queria dizer, que vai ao encontro disso que você está falando, né? Que ele fala aqui, olha, vossa vida será fértil em amargores e decepções. Se a gente ficar... E aí uma coisa interessante, sabe, Ricardo? A gente às vezes fala como se a coisa estivesse muito distante da gente, né? Não, mas eu acredito na vida após a morte, eu acredito na reencarnação,
mas às vezes, a gente começa a viver como se a gente fosse só essa matéria. É esse que é o grande problema. É a gente ficar se enganando, né? E aí a gente vai se deparar com uma destinação que não é a nossa, que é essa que ele falou aqui, de ficar, a gente encarna e desencarna, sem saber nem o que a gente está fazendo aqui. E é muito triste a gente chegar no mundo espiritual e a gente se deparar com a realidade que a gente passou 60, 70, 80 anos aqui na Terra e a gente volta para lá quase os mesmos, com as mesmas viciações morais, com as mesmas viciações materiais, com comportamentos longe de serem comportamentos cristãos, né? Com um linguajar chulo ainda, como a gente tinha 3, 4 encarnações atrás. Então, olha, a gente não está falando aqui de nada tão distante da gente, não. É como se a gente estivesse falando de um outro. Não, é o outro que não acredita na reencarnação, é o outro que duvida da vida após a morte, é o outro que é materialista. Não, mas às vezes a gente está dentro da doutrina espírita, com todos os conhecimentos, com tudo que a gente precisa, e a gente continua o mesmo. Então, é isso que Leon Denis está falando aqui para a gente, né? Quando ele fala dos problemas da existência. Ele está falando disso, né? Talvez o que seja pior é adentrarmos no mundo espiritual percebendo que a gente viveu aqui na Terra como se a gente fosse material, como se o mundo material fosse a única realidade. E olha, eu estou falando isso para chamar a atenção nossa mesmo, né? Porque foi criado um hospital no mundo espiritual para acolher espíritas que falharam. E falharam por conta disso. Não é porque eles duvidavam da reencarnação, não acreditavam em vida após a morte, não, eles tinham certeza. Porque eles tinham a comunicação com os espíritos nas reuniões mediúnicas, eles tinham provas atestadas de que existe vida após a morte, mas chegaram no mundo espiritual e quase enlouqueceram, porque perderam 80 anos numa encarnação, apegados à raiva, à mágoa, à agressividade, à luxúria, ao materialismo, né? Então, eu volto a dizer, materialista não é só quem é ateu, que não acredita em Deus. Tem muito espiritualista, se dizendo espiritualista, não conseguindo abrir mão de nada da matéria e se afastando, né, dos convites que são feitos aí, dia após dia, para se melhorar, para crescer, para evoluir. E é preciso que a gente, né, a gente que eu digo, eu, você, quem está ouvindo a gente aqui agora, que a gente faça uma reflexão séria em torno disso, que Leon Denis traz aqui é muito sério, né? É verdade. Vamos encerrar, então, fazendo a leitura dos últimos 2 parágrafos aqui? Já tem bastante coisa para a gente pensar aí, né? É verdade, Rosimar. Se tudo acaba com a morte, o ser não tem nenhum motivo para constranger-se, para comprimir seus instintos, seus gostos. Fora das leis sociais, nada pode detê-lo. O bem e o mal, o justo e o injusto se confundem igualmente, se esvaem do nada. E o suicídio será sempre um meio de escapar dos rigores das leis humanas. A crença no nada, ao mesmo tempo em que arruína toda a ascensão moral, deixa de resolver o problema da desigualdade da existência, na parte que toca a diversidade das faculdades, das aptidões, das situações, dos méritos. Com efeito, qual o motivo porque uns têm todos os dons do espírito e do coração, favores da fortuna,
quando muitos outros só tiveram em partilha pobreza intelectual, vícios e misérias? Por que na mesma família, parentes e irmãos nascidos da mesma carne e do mesmo sangue, diferem essencialmente sobre tantos pontos de vista? Essas questões são insolúveis para os materialistas, da mesma forma que para muitos crentes, entretanto, vamos examiná-la. Desculpa, eu li errado aqui, vou ler de novo. Essas questões são insolúveis para os materialistas, da mesma forma que para muitos crentes. Entretanto, vamos examiná-las sumariamente à luz da razão. Então, olha só, é muito importante a gente compreender que existe uma lei que rege as nossas vidas. E essa lei se chama Lei de Deus. Deu uma caidinha aqui na internet, talvez deu uma interferência, mas eu vou repetir de novo isso que eu falei. É muito importante que a gente entenda que existe uma lei que rege as nossas vidas. Essa lei se chama Lei de Deus. E nessa lei de Deus não existem equívocos. Então, se a gente compreende isso, uma parte dos nossos problemas existenciais, eles são resolvidos. Que não existem vítimas e ninguém está aqui sendo condenado a algo de que não faz parte. Então, o que a gente precisa entender? Que Leon Denis traz aqui nessas reflexões finais. Não existe injustiça na lei de Deus. Se a gente acredita que só existe uma vida, essa vida vai ser injusta. Porque vai ter um que vai ser muito rico, outro que vai ser miserável. Um que vai ser muito saudável, o outro que vai ser muito doente, fisicamente falando. Um que vai ser muito inteligente, o outro que vai ser pouco intelectualizado, pouca compreensão do intelecto. Olha que injustiça que é. Eu só tenho uma possibilidade e essa possibilidade já está determinada por aquilo que está ali escrito. Então, isso não é a lei de Deus. A lei de Deus é uma lei de justiça, de amor e de bondade. Quando a gente entende isso, a gente começa a entender que o que nós estamos vivenciando é reflexo daquilo que a gente plantou. A gente está simplesmente colhendo o que a gente plantou. Mas não é para ficar na zona de conforto. Então, já que é assim, eu vou ter que aceitar isso do jeito que vem. Não. O que eu posso fazer a partir de agora para melhorar essa existência e que para que na próxima eu venha com mais condições? É isso que o Leon Denis está propondo aqui para a gente, né? Que seria a nossa reforma íntima. Exatamente. Raciocinar, refletir, analisar, porque você simplesmente não acredita na vida após a morte, não quer dizer que ela não exista. Você pode não acreditar porque é um pensamento individual, às vezes até para ficar na zona de conforto. Aí acontece tudo que ele falou aqui. Porque se não tem sentido, você é fácil se não houver uma continuidade, né? A coisa mais fácil para o suicídio, porque a pessoa está enrolada com a lei, ela fala, não vou conseguir pagar minhas contas, igual a gente já sabe que muito suicídio foi cometido por causa disso. E tem outras coisas, a lei do mais forte, né? Aquele que ia se sobrepor ao outro, é tudo questão de reflexão, para chegar ao ponto de falar, não, realmente, para ter sentido tudo isso aqui,
a gente tem que acreditar na vida após a morte. Porque é tudo um preparo. A nossa estadia na Terra é um preparo para a evolução, para outras encarnações, para mais aprendizados, para evolução moral, evolução intelectual, né? Evolução individual, o progresso da humanidade. Tudo está junto. Né? Os espíritos falam para a gente que a principal contribuição é para o progresso da humanidade. É um objetivo de Deus. Deus quer isso da gente. Que progridamos todos juntos. Né? E eles também falam que a gente não progride simultaneamente. Juntos. Porque cada um pega um tipo de evolução por causa do estado que você está naquele momento. Hoje aqui na Terra. Hoje, nesse estágio que nós estamos, que nós vamos falar na palestra de domingo sobre isso. Né? E só um ponto que eu queria chamar a atenção, né? Como a gente sabe que a vida não cessa, só quem tem o dom, né, de dar a vida e de tirar a vida é Deus, né? Tudo mais que vier disso, a gente está transgredindo a lei de Deus. E aí tem uma consequência grave isso. Então, tirar a própria vida nunca é solução, é só agravamento de problema, né? Então, a gente vê nas obras espíritas, né, que vários relatos, né, de pessoas que tiraram a própria vida e o quanto que isso agravou a situação, né, porque ela se depara com essa realidade de que a vida não cessa, né. Então, é preciso que a gente compreenda que disso tudo, né, se a gente se entrega só a essas coisas que são da matéria, vivendo como se isso fosse a única coisa palpável e possível, né? Vem essa sensação daquilo que a gente chama de vazio existencial. Ou seja, o meu olhar, os meus esforços, a minha energia fica toda canalizada para algo muito, mas muito perecível. E a partir daí a gente começa a pensar que ter coisas é que traz felicidade, né? E se olharmos para o outro que tem muito e nos vemos numa situação de privação, a gente começa a se sentir desprovido de qualquer amparo. E aí nada começa a ter sentido, né? Então a gente precisa compreender que existe uma lei que rege as nossas vidas. Se a gente começar a agir de acordo com essa lei, as coisas ficam mais leves, elas ficam mais possíveis, os problemas existenciais, eles vão sendo melhor compreendidos e a gente vai entendendo que esses problemas são criados por nós mesmos, né? E aí a gente vai conseguindo vivenciar melhor as nossas experiências de existência, entendendo que nós somos espíritos imortais, como você disse, né? E como espíritos imortais, a gente está numa experiência carnal, material, mas ela não nos define. Ela não é a única possibilidade. Existe algo para muito mais do que isso, né, Ricardo? Vamos encerrar por aqui hoje, né? Eu queria só deixar aqui um convite para todas e todos. Nós temos grupos de estudos acontecendo na nossa Casa Espírita. A nossa Casa Espírita é virtual, é 100% virtual. Todas as nossas tarefas, elas acontecem, as nossas atividades, melhor dizendo, acontecem de forma virtual. Quem quiser participar, quem quiser conhecer, acesse esse Instagram que está aparecendo aí, né? O Instagram da nossa Casa Espírita, são as iniciais do nome da nossa casa, então é @CEVFM
CEVMN, Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, CEVFM, faltou um N ali, acho que eu esqueci de colocar. Faltou, eu vou corrigir, tem um Nzinho ali no final. Então, acessa o Instagram, ali tem todas as informações, na bio tem todos os canais que você quiser conhecer. Nós temos irradiação à distância, a gente tem atendimento fraterno, nós temos os nossos grupos de estudos, a Mocidade Espírita, nós temos também as palestras que acontecem aos domingos. Então, são várias atividades, né? Nós convidamos a todas e todos a participarem com a gente. E vamos encerrar aqui hoje, enquanto o Ricardo vai se preparando aí, eu vou só corrigir aqui para ficar certinho aqui no final. Prontinho, agora vai aparecer um Instagram certinho. Você faz a prece, então, para a gente, Ricardo? faço, só quero ver. Perfeito, perfeito. Então vamos orar, agradecendo a Deus pelo nosso dia, pela vida, agradecendo a Jesus pela dedicação dele por todos nós, agradecendo a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pelo amparo, que ela possa abençoar todos os lares que são representados neste encontro, inclusive daqueles que vão assistir esse estudo através do YouTube, das redes sociais. Agradecemos a Leon Denis pela sua obra na doutrina espírita. Agradecemos também aos mentores deste grupo de estudo, dando graça também àqueles espíritos que vêm conosco estudar neste momento, e que nós possamos estar juntos novamente na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, para mais um estudo dessas obras. E agradecido sempre por tudo. Que assim seja. Que assim seja.